Eles chamaram de vitória. Os jornais estamparam manchetes triunfantes. As rádios anunciaram ao mundo que a libertação da Europa havia começado. Mas naquela manhã cinzenta de 6 de junho de 1944, ninguém naquelas praias sentia que estava vencendo. Os portões das embarcações se abriram e o inferno respondeu primeiro. O mar se tingiu de vermelho antes que muitos homens tocassem a areia. Unidades inteiras desapareceram em minutos. Oficiais morreram antes de dar uma única ordem. Planos meticulosamente ensaiados se dissolveram sob fogo cruzado. Ainda assim, os aliados continuaram avançando, não por genialidade, não por surpresa, mas porque havia homens demais para serem mortos. Cada metro conquistado foi pago com corpos. Cada posição tomada deixou para trás uma geração que não voltaria para casa. E, mesmo após o desembarque, algo estava errado. As tropas não avançavam. Os blindados emperravam na areia. As praias se tornaram armadilhas congestionadas. O mundo comemorava. Os generais, em silêncio, contavam perdas que não poderiam ser explicadas, porque aquela vitória não parecia vitória. Neste vídeo, você vai descobrir o dia D que não aparece nos livros, um desembarque que funcionou, mas falhou no que mais importava, uma operação vencida à força bruta e uma verdade incômoda escondida atrás de discursos e bandeiras. Antes de continuar, eu quero te fazer um pedido simples. Escreve nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo, cidade ou país. Aqui no Vozes do Front, cada visualização representa alguém mantendo a memória viva. E se, enquanto assiste alguma batalha, operação ou e se vier à sua mente, deixa a sugestão aí também. Muitas das histórias que contamos aqui nascem diretamente dos comentários. Se inscreva no canal para não perder os próximos episódios. Aqui, a guerra não é contada como propaganda. Ela é contada como foi sentida no front. A guerra raramente muda por grandes anúncios. Quase sempre muda por coisas pequenas demais para parecerem decisivas. Nas últimas horas, antes do dia D, nada indicava que a engrenagem da história estivesse prestes a ranger. O céu cinzento sobre o Canal da Mancha era o mesmo de tantos outros dias. Os portos ingleses fervilhavam com o vai-e-vem controlado de homens e equipamentos. Para os aliados, o inimigo estava cansado, confuso, disperso, enganado por meses de operações de despiste. Tudo parecia seguir o roteiro ensaiado. Do outro lado, porém, a informação não chegou como um raio. Chegou como um sussurro mal encaixado. Não era um relatório completo. Não trazia datas sublinhadas em vermelho, nem mapas com setas claras. Era um fragmento, um detalhe que não deveria estar ali. Um movimento de rádio que não combinava com a rotina. Um relato de costa que não batia com a previsão oficial. Um padrão meteorológico interpretado de forma diferente. Uma peça solta em um quebra-cabeça grande demais para ser visto de uma vez. Em tempos normais, teria sido arquivado. Mas aqueles não eram tempos normais. A defesa alemã da França vivia uma tensão silenciosa. Havia meses que se falava na invasão, mas o quando continuava sendo um enigma. A costa era longa demais, as reservas escassas demais, as decisões políticas lentas demais. Ainda assim, alguns oficiais haviam aprendido a desconfiar justamente do que parecia calmo demais. A informação subiu de nível sem alarde. Passou por mãos cansadas, olhos atentos, mentes treinadas para reconhecer padrões onde outros viam ruído. Ninguém disse, é hoje. Ninguém disse, é agora. O que se disse foi algo mais perigoso. E isso não parece coincidência. O detalhe mais inquietante não era o que a informação afirmava, era o que ela não negava. Ela não contradizia o plano aliado conhecido, ela não apontava outra praia, ela não sugeria uma mudança de eixo, ela apenas encaixava demais. A decisão que se seguiu não foi imediata nem unânime.
Em uma guerra de desgaste, reagir cedo demais podia ser tão fatal quanto reagir tarde. Qualquer movimento brusco denunciaria que algo havia sido percebido, e se estivessem errados? E se aquilo fosse apenas mais uma sombra criada pelo medo? Foi nesse ponto que o acaso se tornou destino. A informação encontrou alguém disposto a não ignorá-la. Não houve discurso inflamado. Não houve ordens gritadas. Houve silêncio. Um silêncio deliberado. A conclusão que começou a se formar não era confortável. Se a invasão estivesse realmente próxima, o pior erro seria tentar provar isso com ações visíveis. O inimigo precisava continuar acreditando que tudo estava funcionando, que a surpresa ainda existia, que o relógio estava apenas nas mãos dele. E assim, paradoxalmente, nada mudou. Nenhuma divisão foi movida de dia. Nenhuma ordem foi transmitida por rádio aberto. Nenhum alerta geral foi declarado. A costa permaneceu, aos olhos aliados, exatamente como sempre fora. Mas por trás dessa aparência intacta, algo havia se deslocado. Não no mapa, mas na consciência. A possibilidade de que o golpe estivesse vindo, finalmente, deixara de ser abstrata. E isso bastava para transformar horas em armas, 72 delas. Quando a noite caiu, a França ocupada parecia dormir. E para quem observava de longe, dormia mesmo. O que ninguém sabia ainda era que aquela pequena informação, quase descartada, havia mudado a pergunta central da guerra naquela frente. Não era mais se a invasão viria, era apenas quando, dentro de um intervalo curto demais para erros visíveis, e o inimigo não fazia ideia de que havia sido ouvido. A informação havia chegado, agora vinha a parte mais difícil: não reagir a ela. Em qualquer exército, o impulso natural diante de um aviso desses seria agir, mover tropas, reforçar posições, emitir alertas. Mas naquela guerra, agir demais podia ser uma confissão. Se os aliados percebessem qualquer alteração visível ao longo da costa, a pergunta surgiria imediatamente: por que agora? E essa pergunta sozinha poderia salvar o plano deles. Foi ali que se tomou a decisão mais perigosa de todas: o silêncio absoluto. Nada de sirenes, nada de ordens amplas. Nada que pudesse ser captado por observadores, espiões ou rádios interceptados. A ordem não foi escrita em um documento único. Ela se espalhou como se espalham as coisas realmente sérias, de boca em boca, em frases curtas, ditas à noite, sem testemunhas. Cada comandante recebeu apenas o suficiente para entender o que precisava fazer, e nada além disso. Sem movimentos visíveis, sem exercícios, sem mudanças de rotina durante o dia. A costa deveria continuar parecendo vulnerável, desorganizada, cansada. Era uma aposta contra a própria ansiedade, porque saber que o inimigo pode estar vindo e não fazer barulho algum exige disciplina rara. O medo não desaparece, ele apenas é trancado. E cada hora que passava sem um ataque confirmava duas possibilidades igualmente perturbadoras. Ou estavam certos, ou estavam se preparando para nada. Nos bastidores, o raciocínio era simples e cruel. Se a invasão estivesse realmente próxima, os aliados acreditavam que o fator decisivo ainda era a surpresa. Tirar isso deles, sem avisá-los de que haviam sido descobertos, valia mais do que qualquer reforço espetacular. A defesa não precisava ser perfeita, precisava ser pronta. A decisão de manter silêncio também escondia outra verdade. Não havia margem para erro político. Um alerta falso custaria carreiras, talvez cabeças. A Alemanha já havia reagido a invasões que nunca vieram. Aquilo não podia ser mais um fantasma. Então, oficialmente, nada acontecia. Durante o dia, os soldados viam o mesmo horizonte cinzento. Os canhões permaneciam cobertos. Os bunkers mantinham a mesma aparência de sempre. A rotina seguia, propositalmente tediosa. À noite, porém, o tom mudava.
Pequenas correções eram feitas longe de olhares curiosos. Um pelotão dormia mais perto da posição. Um comandante revisava campos de tiro antigos. Uma patrulha permanecia acordada por mais tempo do que o normal. Nada grande o bastante para ser notado. Tudo preciso o suficiente para fazer diferença. O silêncio também tinha um efeito psicológico poderoso. Ele mantinha os aliados confiantes. Cada dia sem reação reforçava a crença de que o inimigo continuava enganado, que o engodo funcionara, que o plano estava intacto. Do lado alemão, porém, o relógio havia começado a correr. 72 horas não eram um presente. Eram uma lâmina. Curtas demais para transformar a costa, longas o suficiente para ajustá-la. E o ajuste mais importante não era físico, era mental. Os homens que defenderiam aquelas praias agora não seriam pegos de surpresa. Eles não estariam acordando com o som dos primeiros tiros. Estariam esperando por eles. Ainda assim, ninguém falava em datas. Ninguém dizia amanhã ou depois de amanhã. Dizia-se apenas: fiquem atentos, observem o mar. Quando começar, começa de verdade. O silêncio absoluto não era a ausência de ação. Era uma escolha consciente de não revelar conhecimento. E enquanto o Canal da Mancha permanecia calmo e os navios aliados se acumulavam longe do horizonte, a maior arma daquela defesa não era um canhão, nem uma mina, nem um bunker. Era o fato de que o inimigo acreditava, com absoluta convicção, que ainda tinha o elemento surpresa, e isso agora já não era verdade. 72 horas não eram tempo suficiente para mudar a guerra, mas eram mais do que suficientes para mudar o primeiro minuto dela. Sem alarmes, sem ordens gerais e sem qualquer movimento que pudesse ser percebido do outro lado do canal, a defesa alemã começou a se ajustar como um organismo ferido que aprende a proteger exatamente o ponto onde sabe que será atingido. Nada foi feito às pressas. Tudo foi feito com cuidado demais. Os preparativos não tinham a aparência de preparativos. Não houve chegada de novas divisões em plena luz do dia. Não houve colunas de blindados levantando poeira. Não houve reforços espetaculares. Houve correção. Campos de tiro foram revistos à luz de lanternas cobertas. Ângulos esquecidos, setores mortos, zonas que antes pareciam improváveis. Tudo foi recalculado. Metralhadoras não mudaram de posição drasticamente. Apenas passaram a cobrir melhor os pontos onde homens teriam de descer das embarcações. Canhões costeiros, já existentes, receberam novos dados de alcance e prioridade. Não se tratava de ter mais armas, mas de usar melhor as que já estavam ali. As minas não foram multiplicadas, foram redistribuídas. Algumas áreas excessivamente protegidas foram aliviadas. Outras, negligenciadas por parecerem secundárias, ganharam atenção. Obstáculos que antes estavam mal alinhados com a maré prevista foram reposicionados discretamente durante a noite. Nada disso exigia dias, exigia saber onde olhar. As reservas, esse sempre foi o ponto crítico. Em vez de mantê-las longe da costa como mandava parte da doutrina, algumas unidades foram trazidas alguns quilômetros mais perto. Não o bastante para levantar suspeitas. Apenas o suficiente para reduzir o tempo de resposta quando o desembarque começasse. O movimento era mínimo, quase simbólico, mas em combate, minutos são mundos inteiros. Os homens também mudaram, não em número, mas em postura. Patrulhas passaram a observar o mar por períodos mais longos. Oficiais reforçaram instruções que pareciam repetidas demais. Manter posições, não atirar antes do tempo, esperar ordens claras. O nervosismo foi combatido com disciplina. Um soldado que dispara cedo demais revela tudo. Um soldado que espera, mesmo com medo, decide batalhas. Nada disso foi registrado em comunicados oficiais amplos. Cada setor sabia apenas o necessário.
A informação era compartimentada, quebrada em pedaços pequenos demais para formar um quadro completo, exceto para aqueles que já o tinham na cabeça. Enquanto isso, do lado aliado, tudo parecia exatamente como deveria. As fotos aéreas não mostravam nada de novo. Os relatórios de inteligência continuavam tranquilizadores. Nenhuma movimentação denunciava alerta máximo. O inimigo parecia continuar desorganizado, disperso, esperando um ataque que viria em outro lugar, em outro momento. Era justamente essa aparência que tornava os preparativos alemães tão perigosos, porque eles não estavam se preparando para defender toda a costa. Estavam se preparando para receber homens exatamente onde sabiam que eles viriam. A cada hora que passava, a armadilha ficava mais ajustada. Não maior, não mais visível, apenas mais precisa. A diferença entre uma defesa improvisada e uma defesa alerta não está na quantidade de fogo, está no momento em que ele começa. E esse momento já havia sido decidido. Quando a última noite antes do dia D se aproximou, a costa parecia a mesma de sempre. Bunkers imóveis, arame farpado enferrujado, soldados cansados. Um cenário que já havia sido fotografado, analisado e considerado. Mas de sob essa superfície familiar havia algo novo, expectativa controlada. Os homens não sabiam a hora exata, não sabiam o local preciso, mas sabiam que não seriam pegos de surpresa. E isso mudava tudo. Quando o primeiro som viesse, motores, explosões, o eco distante da artilharia naval, não seria um despertar. Seria uma confirmação, a prova de que aqueles pequenos ajustes, feitos sem alarde, tinham um propósito. Os preparativos invisíveis não buscavam impedir a invasão, buscavam algo mais realista. Transformar o desembarque em um teste de resistência brutal, onde a vitória não dependeria de planos elegantes, mas de quantos homens o inimigo estaria disposto a perder antes de admitir que algo havia dado errado. E o inimigo ainda acreditava que ninguém estava esperando. A madrugada chegou como sempre chega no Canal da Mancha. Fria, úmida, silenciosa demais para inspirar confiança. Para os aliados, aquela quietude era um alívio. O atraso imposto pelo clima havia sido angustiante, mas agora o mar parecia aceitável. O vento, tolerável. O céu, imperfeito, porém suficiente. Nada indicava que algo estivesse fora do lugar. Nada indicava que a história não estava prestes a seguir o caminho ensaiado por meses. Nos convéses dos navios, homens ajustavam equipamentos com mãos rígidas, mais pelo nervosismo do que pelo frio. Alguns escreviam cartas que talvez nunca fossem enviadas. Outros encaravam o horizonte invisível, tentando imaginar uma costa que só conheciam por mapas e fotografias aéreas. A sensação predominante não era medo absoluto, mas confiança tensa. A crença de que o pior viria depois do primeiro choque e que até lá a surpresa faria o trabalho mais duro. Do outro lado, a madrugada era diferente. Nas posições alemãs não havia correria, não havia o clima febril de quem foi pego desprevenido. Havia espera, uma espera pesada, silenciosa, quase ritualística. Os homens estavam acordados não porque alarmes haviam soado, mas porque haviam sido instruídos a estar. As armas estavam prontas, não porque alguém gritara ordens, mas porque já estavam assim desde a noite anterior. Nada denunciava alerta máximo. Nada precisava denunciar. As praias permaneciam escuras, os bunkers imóveis, as silhuetas fundidas à paisagem. A decisão de manter tudo aparentemente normal cobrava um preço psicológico alto. Cada minuto sem confirmação alimentava dúvidas. E se estivessem errados? E se aquele fosse apenas mais um alarme fantasma, como tantos outros? A tentação de relaxar, de baixar a guarda, era real. Mas ninguém relaxou. Quando os primeiros sinais surgiram, eles não vieram como explosões ou tiros.
Vieram como sons distantes, quase irreais. Um murmúrio baixo no horizonte. Motores que não pertenciam à noite. Um movimento diferente no mar, percebido mais pelo instinto do que pela visão. Para os aliados, era o início da execução. Para os alemães, era a confirmação silenciosa. Não houve surpresa, houve reconhecimento. A artilharia naval começou seu bombardeio com a força esperada, sacudindo a costa e iluminando a noite. Para quem estava nos navios, aquilo parecia o prenúncio de uma defesa esmagada. A lógica era simples. Ninguém poderia resistir a tamanho poder de fogo. Aquela costa deveria estar sendo pulverizada. Mas quando as explosões cessaram, a paisagem que emergiu não era a de uma defesa destruída. Era a de uma defesa à espera. Os alemães haviam aprendido, em anos de guerra, a diferença entre sobreviver e reagir cedo demais. Muitos permaneceram nos abrigos mais profundos. Outros aguardaram em silêncio absoluto. A ordem era clara: não revelar posições antes do tempo. Deixar o inimigo acreditar que o bombardeio havia feito seu trabalho. Enquanto isso, no mar, as formações de desembarque avançavam conforme o planejado. As ondas se organizavam, os horários se cumpriam. O relógio aliado marcava uma execução quase perfeita. Nada, absolutamente nada, sugeria que o elemento surpresa havia sido perdido. Os paraquedistas saltaram na escuridão, espalhando-se pelo interior conforme o vento e o fogo antiaéreo permitiam. Alguns pousaram longe demais, outros perigosamente perto de posições alertas, mas naquele momento, essas falhas pareciam apenas mais uma variável esperada do caos. A madrugada avançava, o céu começava a clarear. E a sensação, do lado aliado, era de que tudo ainda estava sob controle. A ilusão durou pouco, porque enquanto o primeiro clarão do amanhecer tocava o mar, centenas de homens se preparavam para abrir os portões das embarcações, acreditando que estavam prestes a enfrentar uma defesa confusa, atordoada, improvisada. Eles não sabiam que, do outro lado, ninguém havia sido acordado pelo ataque. Todos já estavam acordados e esperando. O primeiro choque não veio como uma explosão isolada. Veio como coordenação. Quando os portões das embarcações começaram a baixar, não houve aquele segundo de hesitação esperado, aquele intervalo caótico em que a defesa ainda se reorganiza. O fogo surgiu quase imediatamente, não desordenado, não nervoso, mas distribuído. Metralhadoras abriram em setores cruzados. Canhões ajustados buscaram alvos já previstos. O mar, por instantes, pareceu se fechar sobre os homens. As primeiras ondas sofreram perdas que não cabiam nos cálculos. Oficiais caíram antes de completar uma ordem. Operadores de rádio foram atingidos cedo demais. Unidades desembarcaram sem comando, sem referência, sem saber para onde avançar. O plano, que dependia de sincronia perfeita, começou a se desfazer nos primeiros minutos. Ainda assim, os desembarques continuaram. Navios não podiam simplesmente parar. A maré, o cronograma, a pressão de trás empurravam homens para frente. Cada embarcação que recuasse criaria um gargalo mortal. O fluxo precisava seguir, mesmo quando a areia à frente estava coberta de corpos e equipamentos destruídos. A surpresa não havia desaparecido por completo. Ela havia sido invertida. Os alemães não estavam atirando para descobrir onde o inimigo estava. Eles estavam atirando onde sabiam que ele estaria. As posições de tiro, ajustadas nas noites anteriores, varriam exatamente os pontos de desembarque. Onde antes se esperava resistência fragmentada, havia setores de morte cuidadosamente preparados. O caos tomou conta rapidamente, mas não era o caos habitual de um desembarque sob fogo. Era um caos sem respiro. Tentativas de reorganização eram interrompidas antes de ganhar forma. Grupos improvisados avançavam alguns metros apenas para serem fixados novamente.
Cada progresso custava tempo demais e homens demais. E, no entanto, a maré humana não cessava. Novas ondas chegavam, mais embarcações se aproximavam, mais homens desciam, atravessando o mesmo espaço já saturado. A superioridade material dos aliados começava a fazer diferença, não por elegância tática, mas por persistência brutal, onde uma unidade era esmagada, outra surgia logo atrás. Onde um avanço falhava, outro tentava por um ângulo ligeiramente diferente. O inimigo não conseguia deter tudo ao mesmo tempo. O choque inicial revelou uma verdade incômoda. A defesa alemã estava funcionando, mas não tinha profundidade infinita. Cada minuto de resistência custava caro também para quem defendia. Munição era consumida rapidamente. Canhões expostos começavam a ser localizados pela artilharia naval. Algumas posições, por mais bem preparadas, acabavam silenciadas após insistência repetida. As praias, lentamente, começavam a ser tocadas. Não conquistadas no sentido clássico, tocadas, ocupadas em bolsões, fragmentadas, caóticas. Pequenos grupos conseguiam se abrigar atrás de obstáculos, crateras, destroços. A noção de linha de frente desapareceu. O combate virou uma sucessão de decisões individuais tomadas sob fogo constante. A percepção do lado aliado era confusa. Algo estava errado, isso era evidente. Mas ainda não se entendia o quê. O pensamento dominante era de azar, de resistência inesperada, de setores específicos mais fortes do que o previsto. Não se falava ainda em falha de inteligência. O relógio avançava, as perdas se acumulavam. E mesmo assim, a operação não era abortada. Porque, apesar de tudo, as praias não estavam sendo perdidas. O choque inicial não havia repelido os aliados de volta ao mar. Havia apenas transformado cada metro em um sacrifício. A Alemanha havia conseguido o que pretendia: retirar o elemento surpresa e transformar o desembarque em um teste de resistência. A pergunta que começava a se formar, ainda tímida, era simples e perturbadora. Por que eles estavam prontos assim? A resposta ainda não viria. Mas o preço de não conhecê-la já estava sendo pago, corpo por corpo, na areia fria da Normandia. À medida que a manhã avançava, uma verdade desconfortável começou a se impor. O dia D não estava acontecendo como havia sido planejado. Apenas não estava falhando de forma visível. As praias, tecnicamente, estavam em mãos aliadas. Pequenos bolsões haviam sido conectados. Algumas posições alemãs haviam sido silenciadas. Bandeiras improvisadas marcavam áreas que nos mapas já apareciam como seguras. Mas a palavra não combinava com o cenário. O avanço para o interior, peça central de todo o plano, simplesmente não vinha. Blindados desembarcavam tarde demais ou em locais errados. Estradas de saída estavam sob observação e fogo indireto. Pontes que deveriam ter sido tomadas antes do amanhecer permaneciam intactas ou destruídas de forma inadequada. Paraquedistas, espalhados além do previsto, lutavam isolados, incapazes de cumprir seus objetivos no tempo certo. O cronograma, orgulho da operação, já não existia. Nos postos de comando avançados, os relatórios começaram a se acumular. Não eram relatos de derrota, mas também não eram de sucesso. Eram listas longas demais de baixas, pedidos insistentes de reforço, mensagens interrompidas. O padrão se repetia de praia em praia. Resistência mais organizada do que o esperado, reação mais rápida do que o previsto. Perdas iniciais altas demais para serem ignoradas. Ainda assim, a interpretação demorava. A explicação mais confortável era a de sempre má sorte, setores mais fortes, falhas locais. Era difícil admitir algo maior no meio da execução. Questionar a inteligência naquele momento significaria admitir que o plano inteiro poderia estar comprometido.
E planos desse tamanho não são abandonados facilmente, eles continuam até o fim, custe o que custar. A superioridade material aliada mantinha a operação viva. Mais navios descarregavam, mais homens eram empurrados para a frente. A artilharia naval ajustava fogo, tentando abrir passagens onde antes não existiam. Lentamente, com esforço brutal, a linha costeira ia sendo expandida alguns metros por vez. Mas o custo começava a ficar impossível de esconder. Unidades planejadas para avançar rapidamente agora estavam presas, defendendo áreas mínimas. Divisões inteiras haviam perdido oficiais experientes nas primeiras horas. A iniciativa, que deveria ter sido arrebatada no choque inicial, estava sendo disputada palmo a palmo, exatamente o tipo de combate que os aliados queriam evitar naquele dia. Em níveis mais altos de comando, as perguntas começaram a mudar de tom. Não era mais o que deu errado aqui, era por que isso está acontecendo em todos os lugares. Algumas respostas tentaram surgir. O clima, a dispersão dos paraquedistas, a resistência alemã subestimada. Tudo isso era verdadeiro, mas insuficiente. Nada explicava porque a defesa parecia saber exatamente quando reagir, quando permanecer em silêncio, quando concentrar fogo. O atraso, inicialmente medido em horas, começou a ser contado em dias. Cada dia preso nas praias dava tempo ao inimigo para reorganizar defesas mais profundas, mover reservas maiores, preparar contra-ataques. O risco de ser contido no litoral, cenário que todos juraram evitar, deixou de ser teórico. Mesmo assim, oficialmente, a narrativa já estava definida. A operação era chamada de sucesso. As manchetes falavam em vitória. O mundo começava a celebrar. Nos bastidores, porém, o tom era outro. Relatórios preliminares eram revisados antes de subir. Números eram suavizados. Termos como resistência feroz substituíam perdas catastróficas. Não se mentia completamente, apenas não se dizia tudo. Foi nesse ambiente que uma suspeita começou a circular, ainda sem provas concretas, ainda dita em voz baixa. Eles não estavam reagindo. Eles estavam esperando. A ideia parecia absurda demais para ser aceita de imediato. Afinal, toda a lógica do plano dependia de que o inimigo estivesse enganado até o último momento. Admitir o contrário significaria reconhecer que a maior vantagem aliada havia sido perdida antes mesmo do primeiro tiro. Mas a dúvida já havia sido plantada. E na guerra, há perguntas que, quando surgem tarde demais, não podem mais ser desfeitas. O dia D continuava. As praias não seriam abandonadas. O avanço, mais cedo ou mais tarde, aconteceria. Mas algo fundamental havia mudado. A sensação de controle havia sido substituída por uma certeza amarga. A vitória estava vindo do jeito errado. E se houvesse uma resposta para aquela dúvida crescente, ela não traria alívio algum, porque, se confirmada, significaria que o preço pago naquele dia não foi fruto do acaso, mas de um erro que ninguém percebeu enquanto ainda podia ser corrigido. A confirmação não veio como uma revelação dramática. Veio como as verdades mais duras costumam vir na guerra: fragmentada, atrasada, inevitável. Relatórios separados começaram a se tocar. Um padrão que antes parecia coincidência passou a se repetir com precisão incômoda. Decisões alemãs que haviam sido interpretadas como improviso agora ganhavam outra leitura. Posições que resistiram tempo demais. Reservas que chegaram rápido demais. Silêncios que duraram exatamente o tempo certo. Nada disso, isoladamente, provava coisa alguma. Mas juntos formavam uma conclusão impossível de ignorar. Eles sabiam, não sabiam tudo, não tinham o plano completo, mas sabiam o suficiente. Sabiam quando olhar, sabiam onde esperar e, principalmente, sabiam não reagir cedo demais. O elemento surpresa, a base psicológica de toda a operação, havia sido corroído antes mesmo do primeiro tiro. E o mais cruel era perceber que isso não havia levado ao fracasso imediato.
O dia D não fora repelido. As praias não haviam sido perdidas. O mundo ainda podia chamar aquilo de vitória, mas agora estava claro por que ela custara tanto. A Alemanha não venceu o dia D, mas conseguiu algo quase tão decisivo: retirar a elegância do plano aliado. Tudo o que deveria acontecer rápido aconteceu devagar. Tudo o que deveria ser decisivo virou desgaste. Tudo o que deveria abrir caminho virou gargalo. A vitória veio pela massa, não pela manobra, pela insistência, não pela surpresa. E isso mudou a natureza da campanha que se seguiu. O avanço pelo interior seria mais lento. As perdas continuariam altas. O cronograma político da guerra precisaria ser ajustado. Nos níveis mais altos, a conclusão era clara demais para ser tornada pública. Admitir que o inimigo havia antecipado o golpe significaria explicar milhares de mortes que oficialmente precisavam ser chamadas de necessárias. Significaria admitir que a maior operação da história quase perdeu sua principal vantagem antes mesmo de começar. Então a história foi escrita com cuidado. Não se mentiu, mas se escolheu o que contar. O dia D entrou para os livros como vitória decisiva, e de fato foi, mas não da forma como havia sido sonhada. Nos arquivos, nos relatórios nunca divulgados, nos silêncios entre veteranos, permaneceu outra verdade. Naquele dia, a guerra foi salva, por pouco. E o preço desse pouco ficou enterrado na areia. Hoje, quando olhamos para as praias da Normandia, vemos tranquilidade. O mar parece calmo, o vento parece leve. Nada ali denuncia o peso do que aconteceu. Mas sob aquela areia repousa uma vitória que sangrou demais para ser celebrada sem silêncio. O dia D funcionou. A Europa foi libertada. A guerra, um dia, terminou. Ainda assim, houve um momento, curto, invisível, quase esquecido, em que tudo poderia ter sido diferente. Um momento em que o inimigo ouviu antes do tempo e, sem fazer barulho algum, esperou. A história lembra os vencedores, mas o front lembra o custo. E talvez essa seja a lição mais dura daquele 6 de junho de 1944. Nem toda vitória é limpa. E algumas só existem porque alguém decidiu continuar avançando, mesmo quando já sabia que algo havia dado muito